Oi, tudo bem com você? Então, eu me chamo Lúcia, né, para quem acaba de cair neste vídeo. E a gente tá fazendo aqui um estudo, né, do livro O Kybalion, as 7 leis herméticas, né, que regem esse universo gigantesco. E agora a gente quer falar sobre o quarto princípio, né, que é o princípio da polaridade. Então, a partir do momento que você começa a compreender todas essas leis, a tua vida começa a tomar outro rumo. As coisas na tua vida começam a ter outro sentido, tá? Um sentido melhor, um sentido mais leve. Tu começa a entender como as coisas funcionam e como as coisas podem melhorar ainda mais. Então, espero que você esteja cada vez melhor. Então, fica comigo até o final desse vídeo para a gente conversar sobre mais esse princípio da polaridade. Então, vamos lá. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Tá, esse princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto que formava um velho axioma hermético. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em graus. Os opostos são as mesmas coisas, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam, tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Há dois lados em tudo. Ele explica que em tudo há dois polos, ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença entre variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de graus desta mesma coisa. Então, olha só, tudo é a mesma coisa, né? Tudo é a mesma natureza. Só que tudo é idêntico, só que o que muda são os graus entre eles, porque não pode existir o frio sem o quente, né? Não pode existir o seco sem o molhado e assim vice-versa, porque um precisa do outro para existir. Igual ali quando ele fala, toda verdade é meio falsa. Por quê? Porque a minha verdade não é a tua verdade. A minha verdade parece que para você é a meia verdade. Então, a polaridade, né, ela não vive uma sem a outra. Ela só está separada por graus, né? Mas tudo é uma coisa só. Então, diferindo somente em graus. Os pares e os opostos podem ser reconciliados. Então, assim, tu pode estar hoje no lado da polaridade da doença e o lado oposto é a saúde. Então, eles estão juntos, a saúde e a doença. Só que entre a saúde e a doença existem graus, só existem graus entre elas de diferença, mas elas, uma não vive sem a outra. Olhai para o vosso termômetro e vede se podereis descobrir onde termina o calor e onde começa o frio.
né, entre o calor e o frio. Eles são a mesma coisa, um não pode estar sem o outro, porque senão o calor não iria existir e nem o frio não iria existir. E o que muda entre eles é apenas o grau. Os dois termos, calor e frio, indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E que essa mesma coisa, que se manifesta como calor e frio, nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração. Então, eles estão um vibrando mais alto e o outro vibrando mais baixo. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. Então, aqui a gente pode ver que é o princípio da polaridade. Uma coisa não está sem a outra. Ela é a mesma coisa, só que a única coisa que muda é o grau, né? O grau de vibração que o calor está e que o frio está. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Então a gente se pergunta, né? Aonde começa a luz e aonde que começa a escuridão? Né? Uma não pode viver sem a outra, senão não existiria a luz e não existiria a escuridão. Qual é a diferença entre o grande e o pequeno? Entre o forte e o fraco? Entre o branco e o preto? Entre o perspicaz e o inércio? Entre o alto e o baixo? Entre o positivo e o negativo? O princípio de polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode cedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo, o do amor e o ódio. Dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor. E um ponto médio em que usamos dos termos igual ou desigual, que se encobrem mutuamente de modo tal gradual que às vezes temos dificuldade em conhecer o que nos é igual e desigual, ou nem um nem o outro, que um não pode viver sem o outro. Ou você ama ou você odeia, né? Então, é a mesma natureza, só que graus diferentes. Todos são simplesmente graus da mesma coisa. Como compreendereis se meditardes um momento. Então, a gente para meditar que é sempre a mesma coisa. E que mesmo que você esteja no profundo ódio, você pode transmutar para o profundo amor. É mais do que isso, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância. Então, assim, é muito importante que a gente compreenda isso. Que uma coisa está ligada na outra, que uma coisa é uma coisa só. Tem que observar em que grau que você está, se é o do ódio ou do amor. É possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muitos de vós que ledes estas linhas tiveram experiências pessoais de transformação do amor em ódio ou do inverso. Quer isso se desse com eles mesmos, quer com os outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização exercitando o uso da vossa vontade por meio das fórmulas herméticas. Então, as fórmulas herméticas é você saber que por mais que você odeie, você também pode amar, porque nós estamos falando de uma coisa só. Nós só entendemos, né? Aqui os hermetistas nos falam que é só o grau. E você pode mudar esse grau, elevar essa tua vibração e
transmutar para o amor. Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar o diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da depolaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres hermetistas. Então, você sair da polaridade do ódio para a polaridade do amor é você trabalhar a sua alquimia mental, você ser alquimista da sua própria vida. Não é porque você está na polaridade do ódio que você deve prevalecer ou que você vai prevalecer. Você pode sim transmutar o teu coração, né? Ser alquimista da tua mente e da tua própria vida e passar para a polaridade do amor. Assim, se você estiver passando por doença, dificuldades financeiras, conflitos, né? No teu matrimônio ou no teu trabalho, você ser alquimista da sua própria vida e transmutar para a polaridade do amor, porque a gente sabe que o amor cura tudo, o amor harmoniza, o amor equilibra tudo na nossa vida. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, e ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. Então, obter o domínio da arte é você entender que a polaridade existe e que tu pode transmutá-la, que tu pode ser alquimista. Por mais que uma pessoa venha e te ofenda, te machuque, te dirija palavras ofensivas, se você conhece o princípio da polaridade, tu pode ser alquimista, transmutar tudo, enviar amor, enviar luz para essa pessoa. E quando tu envia amor e luz para essa pessoa, ela sai daquela polaridade da agressividade. E você vai junto. E você vai se harmonizando, se equilibrando e vai desarmando essa pessoa. Tá bom, pessoal? Então, esse é o princípio da polaridade. Espero que vocês tenham entendido, né? Espero que eu tenha sido clara. Espero que vocês tenham gostado, né, de mais esse princípio. Espero que vocês pratiquem, né? Sejam alquimista da vida de vocês, né? Sabendo que a gente pode, sim, mudar a nossa vida para melhor. Então, quem não é inscrito, se inscreve, dá um like, comenta, né, para o YouTube ver que o meu conteúdo tá legal, que vocês estão gostando, e assim o canal cresce ainda mais, tá bom? Para você que me assistiu até agora, beijos de luz e até o próximo vídeo.